Olá pessoal, aqui é o professor Josué mais uma vez. Eu vou continuar aqui com a aula de programação de computadores. Eu postei um vídeo anterior, né, a esse, onde eu iniciava esse exercício aqui da correção das notas, né, de maneira que o programa pedia que o usuário digitasse duas notas de 0 a 10 e se o usuário digitasse menor que 0 ou maior que 10, ele ajustava aqui para deixar 0 ou 10 no máximo, né? E aí eu vou continuar esse programa aqui, vou melhorar ele e vou explicar o if e else, porque aqui por enquanto eu só expliquei o if, mas agora eu vou usar o if e else para poder corrigir. Então eu vou apagar algumas coisas aqui, vou começar apagando isso. Essa questão aqui do print eu vou tirar porque ela não é muito necessária, é mais para mostrar ali para você entender o if, né? Mas eu vou ajustar aqui esse programa aqui. Então, ele pede as duas notas, você vai digitar as duas notas aqui no 1 e no 2. É claro que aqui a gente tem que continuar a fazer essa mesma coisa pro num 2, mas eu vou deixar você fazer. E aqui eu vou calcular a média, então eu vou criar uma variável chamada média, e aí eu vou aplicar a média aqui, fazendo a soma das duas notas e dividindo por 2. Então, essa soma das duas notas vai ficar assim, né? Ó, num 1 mais num 2. E eu tenho que dividir por 2. Só que aqui vai aparecer um problema, né? Primeiro probleminha. Se eu dividir esse cara aqui por 2, o que vai acontecer? Quando eu colocar aqui 2, ele vai estar dividindo só o num 2 e não a soma das duas notas. Então, como que você vai resolver isso? Você vai colocar aqui, ó, parênteses, para falar para o computador, ó, primeiro soma o num 1 com o num 2 e depois você divide, porque a ordem de precedência aqui é que primeiro vão ser resolvidas as divisões e as multiplicações, depois a soma e as subtrações, e o parênteses vai te falar o que vem primeiro. Então essa é a ordem. Quando você coloca parênteses aqui, você fala, ó, primeiro soma e depois divide a soma por 2. E não só dividir um num 2 aqui. Então agora tá certo. E ainda é muito bom que eu faça isso aqui, ó. Envolva tudo com outro parênteses depois, certo? E coloque isso aqui, ó, float, né? Para garantir que seja um número float aqui. Por quê? Porque eu posso ter somas de dois inteiros aqui, quando eu dividir vai dar um outro float. Então, se eu fizer direto assim, não vai dar erro, se eu tirar isso aqui, certo? Não vai dar erro. Só que fica melhor, fica nesse padrão aqui que a gente já tinha feito, né, da conversão da string para o float aqui para jogar aqui no 1. Então, é bom você acostumar a fazer isso aqui, se importar com isso aqui, tá? Então, eu estou garantindo que vai ser um número float, vai ser um número real, tá? Melhor ainda. Beleza, agora eu quero fazer o seguinte, se o aluno tirar uma nota maior que 6, uma média maior que 6, eu quero aprovar ele. Então, eu vou fazer assim, ó, if, igual você já tinha feito lá, média maior que 6, dois pontos. E aí aqui, ó, eu tenho que lembrar, eu tenho que dar tab. Porque para o que eu vou fazer aqui de instrução, eu garantir que está dentro do if, só vai ser feito se essa média for maior que 6, eu tenho que dar esse tabzinho, certo? Toda vez que eu quiser instruções dentro de uma outra estrutura, eu tenho que dar tab. Então aqui, ó, depois eu vou explicar isso melhor ainda. Eu vou fazer um outro tab aqui depois, vocês vão entender direitinho. Então por enquanto só acompanha aqui, ó, média maior que 6. Aí eu vou dar um print aqui de aprovado. Ó, o aluno está aprovado. Aí, como que eu faço para falar que o aluno está reprovado, né? Você, pela lógica que você sabe até agora, você ia copiar aqui esse if, né? E replicar esse código aqui, ó. Esse teste, fazer o teste agora. Se for menor
aqui 6, né? E aí, colocar aqui print reprovado. Só que tem alguns problemas nesse modo aqui de fazer, né? Vamos rodar aqui, F5. Ah, faltou... Não pode esquecer dos 2 pontos aqui. Vou rodar aqui com F5. E aí eu vou digitar 2 notas aqui, ó, 7 e 8 para ele ser aprovado. Ah, ele foi aprovado, né? Funcionou até que bem aí. Eu vou colocar aqui agora um 4 e um 3 para ele ser reprovado. Foi reprovado. Então, né? Até parece que está funcionando tudo corretamente. Mas o correto aqui não é você usar esses ifs separados, né, e refazer o teste aqui. Até porque, ó, se o aluno tira maior que 6, ele é aprovado. Se ele tira menor que 6, ele é reprovado. Mas e se eu fizer isso, ó, ele tirar exatamente 6? Ó, aí ele não caiu em nenhum nem outro. Isso é um problema. E como que eu vou fazer para ele cair em um ou outro? Eu vou usar o else. Como que é esse else aí, professor? Você vai escrever aqui, ó, else, 2 pontos. E aí, 2 pontos direto, por quê? Porque não tem mais o teste. Por que que não tem mais o teste? Né? Ó, eu vou dar Ctrl Z aqui, vou deixar do jeito que você tinha feito. Antes você fez um teste para maior que 6 e outro para menor que 6. Por que que agora, com o else, você elimina esse teste? Fica só assim. E tá certo. Por quê? Porque se a média não for maior que 6, automaticamente ele cai aqui. Então, não há necessidade de fazer outro teste. O else é a negação do if. É o contrário do if. Se esse teste não for satisfeito, né, no if aqui, ele não vai entrar aqui. Quando você coloca um else, esse else ele está amarrado a esse if. Esse else ele pertence a esse if. Tanto que eu não posso ter um else assim sem ter um if. Ó. Se eu for tentar rodar isso aqui, ele não roda. Porque só existe else se tem um if correspondente. Então, agora, se a nota não for maior que 6, ele vai automaticamente entrar aqui no else. Ele não vai executar isso, mas ele vai entrar no else porque ele vai falar assim, ó, o else é o senão. Esse cara é o C. E esse cara aqui é o senão dele. Senão, aí ele faz isso. Então, se não entrar aqui, automaticamente entra no outro. Então, if e else, né? São estruturas aí que elas combinam e ela vem sempre aos pares aí, né? Uma vem complementando a outra. Então, é uma estrutura muito importante dentro da programação, né? E aí existem vários casos que você vai ter que usar o if e else, não só o if, tá? Então, agora, quando eu colocar aqui, ó, o 6, ele vai cair no reprovado, certo? Só que esse é o correto? Não, tem que cair no aprovado. Como que eu vou corrigir isso aí, né? Eu vou colocar aqui, ó, maior ou igual. Então, maior e na frente o igual. Esse maior ou igual, ele já fala pro if que o C está incluso na parte de cima do aprovado. Ó, e aí funcionou, certo? Então, tomar cuidado que sempre tem que ter aqui, ó, o espaço, tá? Sempre tem que ter o espaço e o if tem o teste, os 2 pontos, o else só tem os 2 pontos. Beleza? Então aqui, ó, eu já resolvi a questão da média. Para eu melhorar isso aqui, como que eu vou fazer? Ó? O certo seria assim, ó, parabéns. Parabéns. Você foi aprovado. Aprovado. E aí, colocar aqui, ó, com a média, 2 pontos. E aí eu imprimo a média aqui, ó. Cuidado, cuidado, ó. Eu vou explicar aqui, ó. Isso aqui tá correto, ó. E eu vou colocar aqui, ó. Infelizmente, você foi reprovado, né? Com a média,
2 pontos, vírgula, a média do aluno. Né? Isso aqui está certo, estão certo aqui. Mas cuidado, eu tenho visto muito aluno colocar aqui a variável, ó, média, com o acento, né? E por que que isso não pode? Isso não pode. Por que que isso não pode? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando você está dando um print, aqui dentro você está usando um string. Eu já expliquei para vocês a string, o str. Eu uso aspas, é um texto que eu quero que saia na tela, como esse aqui, ó, vai sair na tela. Então, é um texto que vai sair na tela, um texto que vai sair na tela. E aí, tá entre aspas. Beleza, eu posso ter o acento aqui? Posso. Devo ter o acento? Deve. Por quê? Porque eu estou fazendo esse texto aqui em português. Eu estou comunicando com o meu usuário em português. Ó, digite 2 notas, uma de cada vez, e pressione Enter ao entrar com a nota. Eu estou me comunicando com ele em português. Então, no português eu tenho acento? Tenho. Tenho que usar? Tenho, né? Devo usar. Beleza, então tá certo. Parabéns, né? E média. Professor, e por que que na variável não pode? Na variável não pode, por um seguinte. Quando você está trabalhando aqui com a variável, você não está comunicando com o seu usuário em português, né? Não é o que você quer que saia na tela para o usuário ler. Aqui você está comunicando com o computador. Você está falando para o computador assim, ó, cria um endereço de memória, reserva para mim com esse codinome aí, média, com esse apelido de média, mas isso aqui é um endereço na memória. E aí, guarda que a soma e a divisão, né, dessas outras variáveis nesse endereço de memória. Depois eu quero recuperar esse endereço de memória e fazer uma comparação para saber se ele é maior ou igual a 6. Quero comparar ele com 6. Então você está comunicando aqui com o computador. E a comunicação com o computador, ela não se dá em português. Não é português. O computador, a gente sabe que a gente comunica com ele com números. E aí, para facilitar, criar uma linguagem de programação, que no nosso caso é o Python. E aí eu expliquei essa questão no contexto de compilação, execução de programa, interpretação. E a gente sabe que aqui criaram uma linguagem Python em inglês, para que a gente possa comunicar com o computador em inglês. O computador faz essa tradução do inglês para os números que o computador entende. O compilador que vai fazer isso, o interpretador que faz isso daí, esses programas que trabalham nesse lado, né, traduzindo aí os códigos. Então ele traduz do inglês para o numérico para que o computador possa entender. Então eu não posso escrever aqui em português. Não posso escrever aqui em português. Isso é português. E aí, em inglês não existe acentuação, né? Acento agudo, circunflexo, til, não existe isso no inglês. Então, você tem que separar. Quando você fala com o computador, é o print, é o if, o else, está tudo em inglês. Não tem acento, né? E tem alguns cuidados que a gente tem que tomar. Se eu escrevi em letra minúscula, continuar aqui em letra minúscula. Se eu mudar qualquer coisinha aqui, isso aqui já é outro texto, já é um outro nome, então não pode. O computador não vai conhecer. Então você tem que treinar essas coisas para que fique tranquilo para você. Então tem que ir treinando aí, certo? Então evitem, né? É muito comum o aluno que está começando, ele escrever assim, ó, número, né? Não, evita isso, né? Por isso que a gente chamou de num1, num2. Eu quero evitar acento, né? Ok, então aqui, ó, fazendo isso, ó, maior ou igual, o 6 já vai para a parte do aprovado e já vai ficar certo. Ó, e ele fala, parabéns, você foi aprovado com a média 6. Porque ele já calculou aqui a média para mim. Se eu trocar de número, eu devo trocar, se eu colocar aqui, ó, 9, ó, e 8, ó, parabéns, você foi aprovado com a média 8,5. Então não é o que ele vai lá e coloca, ele calcula. Ele soma um com o outro e divide por 2, né? Então é isso. E aqui, ó, para você continuar, vem aqui, certo? Vem aqui e faz a mesma coisa para o num 2, porque aqui, ó, você vai ver, se eu digitar 12, né? E
menos 3. Ó, ele vai jogar aqui a média, né, para 10, ó, para 10 e aqui para 0, né? Então, você pode até testar aqui, ó, nesses ifs, colocar um print aqui para ver se ele está entrando realmente aqui e mostrar qual que é o num que ficou, para você ter certeza. Mas ele nunca deixa a gente passar de 10 aqui. Então, se eu colocar 13 e 12, ó, ele deu aqui a média 11, ó, não deveria. Por quê? Porque ele já tem que colocar esse cara aqui, ó, como sendo 10. Só que ele fez para o num, só não fez para o num 2. Por isso que deu diferente. Então faça esses mesmos ifs aqui para estipular os limites inferior e superior. Aqui é o limite inferior. Ó, limite inferior é 0. Não existe menor que 0 aqui na nota. Você não pode digitar uma nota menos 2. Do jeito que você está fazendo aqui, o usuário até pode digitar, mas o computador vai corrigir para 0. E aqui o limite superior é 10, né? Não vai deixar ter uma nota maior que 10. Então faça essa correção, volte aqui, certo? E depois eu vou ensinar para vocês o elif. Então aqui a gente aprendeu o if, o else, depois a gente vai usar o elif. E o elif a gente vai usar num caso aqui que eu quero dar uma prova de recuperação para esse aluno. Então como que eu faço? Se ele tiver uma nota maior do que 1, ele pode ter a nota menor que 6, mas se ela for maior do que 1, ele vai ter que fazer a prova de recuperação. Ele vai poder fazer a prova de recuperação. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar o elif aqui e vou verificar se essa média é maior que 1, né? E usar. Posso fazer sem o elif? Posso. Vou fazer sem o elif primeiro, só que tem um segredinho aqui. Então, tenta aí resolver com o que você aprendeu de if else. Só com if else você consegue resolver essa questão da prova de recuperação, no caso que a nota for menor que 6 e maior que 1. Tenta fazer aí. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, depois eu continuo com outro vídeo, vou dar a resposta e vou explicar outras coisinhas. Até mais, abraço.